Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, Android e iOS, e nesse episódio a gente vai aprender sobre visibilidade de escopo aqui dentro da programação, dentro do desenvolvimento do Java, tá? Então, recapitulando, volte a ver as aulas anteriores sobre escopo e sobre pacotes, que essa aula é importante você ter esses fundamentos bem sólidos, bem coesos na sua cabeça. Então vamos lá, o que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente começou a visualizar, né? A gente já aprendeu algumas coisas que a gente eventualmente não sabia quando começou o nosso curso aqui. A gente não sabia o que era chaves, não sabia o que era esse conceito de parâmetros, nome de métodos, funções, tá? Essas coisas que estão aqui em cima, então a gente não sabia nada disso. Uma das coisas que ainda a gente falta explicar para que a gente consiga entender esse código inicial, essa estrutura de escrita, de sintaxe padrão do Java, é o conceito de static, o conceito de public e o conceito de class, que a gente ainda não abordou, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, a gente vai começar pelo escopo de public. Então, a gente vai realmente começar a entender o que quer dizer esse tal desse public que a gente está declarando aqui e obrigatoriamente a gente precisa, tá? Então, esse public diz respeito ao conceito de visibilidade de escopo do projeto, tá? Então, quando a gente tem mais de um arquivo, hoje a gente está trabalhando com um arquivo só Java, mas imagine um projeto maior com centenas ou até milhares de arquivos aí, a gente precisa mostrar que o projeto atual e o nosso arquivo atual precisa estar visível em algumas situações específicas e outras não. Como assim, Thiago? Deixa eu explicar melhor. Nesse projeto, a gente só tem uma classe chamada de classe app, que é o nosso ponto de entrada, onde a gente especificou a classe main, o método main. Ok, até aí tudo bem, a gente já fez isso nas aulas passadas. Agora, se a gente eventualmente declarar uma variável no escopo dessa classe, a gente ainda vai continuar usando o conceito de static, a gente ainda não aprendeu ela, mas a gente vai continuar declarando ela, eu já vou explicar ela nos próximos vídeos. Mas continuando aqui, a gente aprendeu sobre escopo. Então, quando a gente declarava um escopo aqui, um número inteiro, por exemplo, x, eu expliquei nas aulas passadas que essa variável x alocada com um número inteiro, ela fica visível e sobrevive somente nesse escopo. Por quê? Porque essa é uma variável local, ela pertence somente a essa função. Se você tiver uma outra função aqui chamada de soma, por exemplo, vou chamar ela de sum, que espera dois números como um inteiro a e um inteiro b, e você eventualmente tentar acessar ou imprimir, vou até só imprimir direto, só para você visualizar, o x ele não vai conseguir porque o x não pertence a esse escopo, tá? Então o x nesse momento só pertence ao escopo da função main. Para que eu faça esse x pertencer também ao escopo da função sum, eu preciso obrigatoriamente fazer com que ela fique fora do escopo do main e ficar no escopo da classe, no escopo do nosso arquivo como um todo. Aí sim, tanto o arquivo main quanto o arquivo sum vai conseguir enxergar aqui o nosso static int x, tá? Então, dessa forma, a gente trabalhou com o escopo que foi do vídeo passado. Agora, a gente não definiu nenhuma visibilidade. Então, aqui eu não escrevi nem public, nem qualquer outra palavra. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente não escreve nada, a visibilidade dessa variável a gente chama de visibilidade padrão, ou default, que quer dizer o seguinte, quer dizer que qualquer outro arquivo dentro do mesmo pacote, a gente falou sobre pacotes aqui, eu vou criar o mesmo pacote aqui da aula passada, que é do projeto Thiago Aguiar. Vou chamar aqui de app, tá? Eu vou criar um arquivo aqui chamado de user, que foi que a gente usou no vídeo passado. Eu vou chamar ele de user, tá? E aí aqui tem uma função, vou escrever uma função aqui qualquer, só para a gente brincar. Eu vou escrever aqui uma função chamada de print, tá? E essa função print, ela vai simplesmente tentar imprimir a propriedade da outra classe. Então, eu vou criar aqui um system.out.println e eu vou tentar acessar o app.x. Tá? Eu não vou conseguir acessar essa variável, por quê? Porque ela está no escopo padrão. E o que quer dizer escopo padrão e escopo default? Somente classes ou arquivos que estejam nesse mesmo escopo de pacote, ou seja, na mesma estrutura de pacote, vai poder acessar essa propriedade, tá? Então, quando eu não defino nada aqui, automaticamente eu estou dizendo isso para o Java. Então, se eu criar uma nova classe aqui, chamada de casa, house, por exemplo,
tá? E na classe house a gente também vai ter uma função para imprimir. Vou copiar e colar aqui, tá? E aqui eu vou tentar acessar o app.x. Você viu que ele conseguiu acessar? Ele conseguiu acessar o app.x porque a variável x foi declarada como escopo de visibilidade padrão, ou seja, eu não escrevi nada, tá bom? Então, quando eu não escrevo nada, automaticamente o escopo dele é um escopo padrão, um escopo default, que a gente tem dentro do código. E agora, para que a gente consiga visualizar, mesmo colocando o public aqui na classe, para que ele fique visível em todos os pacotes, a gente precisa definir um pacote para a nossa classe principal, que é o app que está fora de escopo nenhum. Então, eu vou criar aqui um pacote, vou dar o new package e vou continuar aqui, ó, co.thiagoaguiar. Eu vou colocar ele dentro desse pacote aqui, ó. Eu vou dar um mover, clicar com direito e vim aqui em Refactory e vou dar um Move, só para eu mover aqui para o pacote certo. Vou passar aqui para esse pacote aqui. Então, passei aqui para dentro. Então, dentro do app, dentro do pacote app tem a classe app e dentro do pacote convencional tem a classe app e dentro do pacote app tem a classe user, tá bom? Então, aqui dentro agora eu posso dar um import normal. Se eu importar aqui a minha classe do Thiago Aguiar, eu vou ter a referência da minha classe app, tá? Então, com o método public, com a visibilidade public, na verdade, a sintaxe, eu consigo agora que ele fique visível também a todas as propriedades. Então, se eu apagar aqui, automaticamente o usuário não vai enxergar porque ele está fora do escopo daquele package. Então, é importante a gente definir os pacotes e entender esse conceito dos imports. Tá? Então, eu vou deixar public para qualquer pacote eu consiga acessar essa propriedade dessa variável. Então, essa é a segunda opção. Então, a gente tem o padrão, que a gente não define nada. A segunda, a gente tem o public, que é a visibilidade pública para todos os packages, tá? E depois a gente tem a visibilidade privada. Então, a visibilidade privada, que a gente chama de private, é uma visibilidade onde somente a classe atual consegue ter a referência. Então, voltando aqui, o método sum do escopo da classe do app consegue acessar a variável x normal, beleza. Já a classe user, ela não consegue acessar e nem a classe house também consegue acessar. Eu vou passar o house aqui para dentro desse escopo aqui, para que ele fique junto, tá? Tanto o app quanto o house está dentro do mesmo pacote, já o user está dentro de um outro, tá bom? Então, para que ele consiga acessar, nem o house e nem o user vai ter essa visibilidade. Ele não vai conseguir acessar essa variável. Por quê? Porque eu defini ela como private, tá? Então, private nada mais é, eu vou até copiar aqui, ó, nada mais é do que a visibilidade privada para todos os packages, tá? Então, somente a classe atual pode acessar essa variável. Então, essa é a definição do private que a gente usa. E por que eu usaria private nesse caso? Quando eu não quero que uma outra classe tenha acesso às minhas propriedades internas. Então, eu não quero que uma outra classe, que a gente ainda não criou um projeto nesse escopo. Mas fica ligado só nesses conceitos, que depois que a gente começar a criar projetos maiores, com arquivos maiores, aí as peças vão se encaixar melhor. Mas fica ligado nessas palavras que a gente vai começar a descobrir para que ela serve e por que ela não serve. Então, voltando aqui, lembrando agora, por isso que a gente tem o public, por isso que a gente tem o public no método main, é por isso que a gente tem o public na nossa classe principal. Por quê? Para que o sistema operacional que executar em cima da nossa JVM, a nossa máquina do Java, ele vai conseguir acessar essas propriedades porque elas estão públicas. E por fim, a nossa quarta propriedade a gente tem é o protected. É uma propriedade protegida que eu não vou explicar agora, tá? Porque esse cara aqui depende exclusivamente do conceito de programação orientada a objeto, tá? Então, eu não vou explicar isso daqui agora, porque entra outros conceitos um pouquinho mais avançados, mas só para você saber que também existe essa propriedade que também diz respeito ao conceito de visibilidade
de escopo, tá bom? Então a gente aprendeu hoje visibilidade padrão, onde a gente não especifica nada e classes do mesmo escopo conseguem ter acesso. A gente aprendeu também visibilidade pública, que todas as classes em qualquer propriedade, em qualquer pacote vai conseguir acessar essa variável. E a gente tem a visibilidade private, onde somente a classe atual consegue acessar e as demais não conseguem acessar essa variável. Então, ela pertence somente a esse escopo aqui de fato. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Assista, reassista essa aula para pôr em prática, pausa ela, volta ela quantas vezes for necessário para você entender esses fundamentos. De novo, esses fundamentos são essenciais para você se tornar um programador profissional. Seja desenvolvimento web, seja desenvolvimento de aplicativos mobile, não importa. Esses fundamentos você vai encontrar praticamente quase todas, se não todas, aí, linguagens disponíveis atuais para você criar os seus próprios sistemas, tá bom? Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço porque ajuda bastante aqui no meu trabalho pelo YouTube. Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.